e logo veio o resultado. Agora, eu tenho certeza que se eles tivessem começado a reclamar, se lamuriar, eles teriam ficado muito mais tempo naquela prisão. Mas eles começaram a louvar a Deus. Então, a primeira lição para sairmos de uma prova vitoriosos é entender que Deus tudo pode. Mas é entender mesmo. Não é Deus tudo pode, mas eu vou dar um jeito aqui. É Deus tudo pode. E segundo, a segunda lição, não falar daquilo que nós conhecemos. Não falar, não murmurar, não reclamar. É louvar. Louvar. Você quer falar alguma coisa? Evangeliza alguém. A melhor maneira de você ser abençoado durante uma prova é você aproveitar aquele momento para falar do Senhor, falar do amor de Deus. Porque nessa hora é a hora mais difícil. Quando nós estamos passando por uma luta, é difícil, né? A irmã Cláudia, né, sábado, falou da luta tão difícil que ela sofreu, também a outra irmã em seguida. Nós vimos dois testemunhos assim maravilhosos, ao mesmo tempo assim que nos dão aquela sensação de que quem sou eu diante do sofrimento das outras pessoas? Nós sempre pensamos que o nosso sofrimento, a nossa luta é maior, mas não. Sempre tem alguém passando por algo muito mais difícil que a gente. E quando se passa pela prova, dando glória a Deus, a vitória vem. Amém? Em João 13, no versículo 7, Jesus estava tentando explicar para os seus discípulos isso. O que eu faço agora, vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. Então nós não temos que tentar entender nada. A nossa igreja, semana passada, passou por uma prova. Se o pastor chegasse ali e ficasse, mas por que justo nessa igreja? Não podia ser lá na outra igreja, não podia ser na... Tinha que ser aqui. Não, mas o pastor foi lá, colocou o seu joelho no pó, se humilhou para Deus e falou, Senhor, esse lugar é um lugar de esperança. Aqui é uma casa de esperança, é uma casa onde tem salvação, não é uma casa onde tem morte. Mas ele não foi, mas por que? Ele não, pelo que o pastor falou, ele não deixou, pelo menos eu entendi, que em nenhum momento ele falou, por que aqui? Por que tinha que acontecer isso? Por que não podia? Não. E aí, o que aconteceu? A vitória já maravilhosamente, milagrosamente, porque no primeiro tópico fala que Deus tudo pode e para Deus não há impossível. Para quem sabe do que aconteceu, sabe que aquilo era impossível aos olhos humanos, na capacidade da medicina, era quase impossível permanecer vivo, e se permanecesse vivo, provavelmente carregado de sequelas. Mas olha só a vitória. Por quê? Porque não foi falado daquilo que não entendia, não foi reclamado, não foi murmurado. Simplesmente foi colocado aos pés do Senhor. Amém? E muitas vezes, nós, agora entrando já no terceiro ponto, no terceiro tópico, estamos aqui na casa de Deus. Eu sei que às vezes você está aqui ouvindo a palavra e pensando, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que significa para a minha vida? Porque às vezes a gente só está conhecendo o Senhor de ouvir falar. Você está me ouvindo falar aqui? Eu posso dizer que eu conhecia de ouvir falar. Assim como Jó, no versículo 4, no versículo 5, tem como colocar o versículo 5, por favor? Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outras versões fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então, quando Jó começou a entender que Deus tudo pode, que não há impossível para Deus, quando ele começou a entender que ele não precisava ficar perguntando para Deus nada, não precisava querer entender nada, ele começou a ter o conhecimento de Deus, o conhecimento pessoal, o conhecimento de falar com Deus pessoalmente. Aí, quando Deus começa a falar com Jó, aí muitas vezes, é uma coisa que eu estava pensando, né? Às vezes você pega alguém e fala para a pessoa, olha, faz tal coisa ali, aí a pessoa vai fazer,
dá errado, volta, não, vai lá, tenta de novo. Aí depois que deu, aí você vai lá dar uma explicação para a pessoa. Não, eu falei para você fazer isso, que é para você aprender, como se faz. Muitas vezes a gente faz isso na empresa. Não, eu coloquei você para fazer isso para você aprender. Então Jó, quando Deus começou a falar com Jó, Deus falou assim, lá em Jó 38, cinja os teus lombos, que agora eu vou falar. Aí se fôssemos nós, ia falar, sabe Jó, eu fiz tudo isso só para mostrar para Satanás que você ia vencer, que eu poderia contar com você, que você não me serve por interesse. Mas não, Deus não falou nada disso. Deus mostrou para Jó a sua pequenez, a sua insignificância como ser humano diante do tão glorioso poder de Deus. Deus falou para ele, Jó, onde que você estava quando eu fiz o mundo? Você sabe onde você estava? Jó, quantos centímetros você conseguiu colocar na tua altura, para você ter essa altura final? Jó, como que você... Tudo Deus perguntou para Jó, se ele tinha alguma coisa, tinha sido capacidade dele fazer. Não, nada disso. Nenhum de nós consegue crescer 1 centímetro a mais. Nenhum de nós consegue mudar a cor dos nossos olhos, nascer... eu quero nascer com a cor do meu olho azul, meu olho vai mudar. Não, tudo foi Deus que fez. E não temos como explicar. A ciência tenta explicar muitas coisas, mas foi Deus que fez. E Deus perguntou para Jó. Deus não foi dar satisfação para Jó. Jó tinha feito um monte de perguntas, mas Deus não tinha nenhuma resposta daquelas para ele, porque Deus não tem que nos dar resposta de nada. Nós não precisamos ficar esperando uma resposta de Deus, nós precisamos ficar esperando o agir de Deus. Porque quando Deus age, não precisa Deus explicar. Porque tem um hino, ninguém explica a Deus, e assim como Deus não precisa se explicar para ninguém. Então Jó teve uma convicção de que ele teve uma experiência real com Deus. Ele começou a andar com Deus. E aí ele começou a ter testemunho pessoal daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus fez na vida dele. Porque Jó era um homem rico, Jó era um homem próspero, Jó era um homem abastado, tinha uma família maravilhosa. Então, tudo que ele ouvia falar de Deus era de alguém que passou por alguma dificuldade e falou, olha, Deus fez isso na minha vida. Muitas vezes a gente entra na igreja, entra aqui no domingo e ouve um testemunho. E sai daqui contente porque nós ouvimos o testemunho. Saímos daqui crendo que Deus faz. Aí nós entramos na quarta-feira, ouvimos outro testemunho. Saímos daqui contentes, saímos daqui crendo ainda mais. Mas nós nunca temos a nossa própria experiência. E aí no momento que nós começamos a ter a experiência com Deus, que começamos a andar com Deus, nós começamos a entender que agora eu conheço Deus de andar com Ele. Então, quando nós entendemos que Deus tudo pode, quando nós deixamos de falar, de murmurar, e quando nós passamos a conhecer a Deus pessoalmente, é a hora que nós estamos terminando de sair da prova. E aí, olha só, era simplesmente isso? Era simplesmente Jó conhecer a Deus e acabou, sair da prova? Não, Deus ainda deu mais uma incumbência para Jó. Aí sabe o que Deus falou para Jó fazer? Deus primeiro chamou os amigos dele ali de canto e deu-lhe uma dura, porque ninguém pode julgar o seu irmão. E Deus deu uma dura neles. E falou, eu vou perdoar vocês, mas não adianta vocês orar, só se Jó orar por vocês. Aí tem aquele hino, né, que fala assim, quando me vê lá no palco, vai lembrar... Não, já pensou se Jó fizesse isso? Não, Jó fez o contrário. Jó chamou os amigos dele, Jó orou pelos amigos dele, Jó pediu a Deus que perdoasse os amigos dele. Então, para sairmos da prova, nós temos que fazer isso também. Não temos que nos exaltar, não temos que mostrar para ninguém que, agora está vendo, você achou que eu não ia vencer, agora eu estou aqui, agora Deus me deu essa casa, agora Deus me deu esse carro, agora eu estou bem, a minha família está toda... Não, você vai chamar aquelas pessoas que te criticaram, você vai pegar aquelas pessoas que zombaram de você e vai orar com elas. Vai orar, vai mostrar o quanto Deus mudou a sua vida. Porque a partir disto, elas também vão ter a oportunidade de conhecer a Deus como você conheceu a Deus. Então, Jó fez isso. Jó, ele orou a Deus, implorou pela vida dos seus amigos, que o Senhor perdoasse eles, que o Senhor tivesse misericórdia. E aí no momento que ele acabou de orar, o que aconteceu?
Deus virou o cativeiro de Jó. Então, vamos aprender essa lição. Se nós simplesmente começarmos a orar pelos nossos amigos, deixarmos de falar, se nós deixarmos de querer entender o porquê, mas começarmos a orar, começarmos a buscar pelas pessoas que nos rodeiam, por aqueles que estão nos acusando, por aqueles que muitas vezes estão fazendo a gente sofrer, é a hora que Deus vai virar no nosso cativeiro. Então, eu sei que muitas vezes é difícil tudo isso que eu falei. Para mim é difícil. Por isso que eu falei que se Deus não falou com ninguém aqui essa noite, que eu creio que Deus falou, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Mas eu sei que eu aprendi nessa noite. Eu sei que eu aprendi e sei que é difícil pôr em prática tudo isso que eu aprendi. E é por isso que nós estamos aqui. Muitas vezes, eu sei que aqui tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e alguém está lá acusando. Ah, mas você não é isso, você não faz isso, não faz aquilo, está indo para a igreja, agora é santo, mas daqui a pouco está fazendo tudo. Só que uma coisa que eu estava até comentando com a minha esposa esses dias. Já pensou se lá na porta do hospital tivesse uma placa assim: aqui só pode entrar a pessoa que não tem Covid, ou a pessoa que não tem câncer, a pessoa que não está com nenhuma enfermidade. Para que é servir o hospital? Então, aqui na casa de Deus é para nós entrarmos toda hora. Nós estamos doentes espiritualmente, estamos em pecado, estamos errados. É aqui que nós temos que vir, porque aqui é o hospital. E aí as pessoas acham que a igreja tem que fechar as portas. Ah, não, aquela pessoa veio aqui e continua praticando. É por isso que ela tem que vir aqui de novo. Continua praticando, volta aqui de novo. Continua aqui. Enquanto você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando eu era jovem, eu lembro, faz tempo isso, hein? Eu lembro que muitas vezes alguns pregadores falavam assim: ah, tem jovem que só vem aqui na igreja para ver as meninas. Tem jovem que só vem aqui na igreja para tocar, né? Não tinha pastores que falavam assim. Mas o que é melhor? O que você gostaria? Que o seu filho, que é um jovem, o seu irmão, o seu sobrinho, o seu amigo, ele viesse aqui todo culto, mesmo que fosse só para ver as meninas, mesmo que fosse só interessado na música, ou que, já que é para ir lá, não é para ouvir a palavra de Deus, então que fica aí. Aí a pessoa vai para as drogas, a pessoa vai para o bar, a pessoa vai praticar aquilo que não agrada a Deus. Então, é melhor a pessoa estar aqui na casa de Deus. O salmista diz: é melhor estar um dia na sua casa do que em outra parte 1000. Então, não se sinta, eu não sei porque estou terminando falando sobre isso, mas se tem alguém falando para você que você está perdendo tempo ao vir à casa de Deus, ora para essa pessoa, pratica aquilo que a gente aprendeu hoje, ora para essa pessoa, mesmo que você sabe que você está em pecado, está errado, está cometendo aquilo que não agrada a Deus, está tentando mudar, mas ora, Deus vai ouvir tua oração. O pecado faz a divisão entre nós e nosso Deus e impede que Deus nos ouça, não nesse sentido, porque senão como que nós poderíamos nos chegar a Deus? Deus nunca ia nos ouvir. Só o pecador pode chegar a Deus implorando pelo perdão, porque aquele que se acha que não é pecador não precisa de Deus. Então, se você está aqui e tem alguém criticando, tem alguém zombando de você, falando: você está perdendo teu tempo, ora por ele e continua vindo, porque aqui é o lugar de esperança. Aqui é o hospital para a sua alma. Aqui é onde você vai encontrar a salvação. É aqui onde você vai ouvir palavras de vida eterna. É aqui onde você vai ouvir o que Deus tem para você. Então, esquece tudo aquilo que estavam falando sobre você e começa a orar por eles. Amém? Eu agradeço a oportunidade e espero que cada um tenha conseguido entender o que Deus quis falar nessa noite. Amém?